Quagmire é facilmente um dos personagens mais polêmicos de Uma Família da Pesada. Afinal de contas, ele vive fazendo coisas extremamente questionáveis, que na maioria das vezes poderiam levá-lo até mesmo para prisão. Mas por um acaso você sabia que o Quagmire já foi um ator? E olha que nem estou falando de filmes adultos, porque acredite se quiser, mas ele já foi o protagonista de uma série coreana. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te contar tudo o que aconteceu quando Quagmire virou um grande astro lá na Coreia. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para poder continuar recebendo vídeos como esse. Depois que o pai de Quagmire fez sua cirurgia de mudança de sexo, ele resolveu mandar todas as suas coisas de homem para o seu filho, para ele poder doar, vender ou fazer qualquer coisa que ele quisesse com elas. E por isso, vendo uma oportunidade, Peter, Cleveland e Joe vão até a casa de Quagmire ver se conseguiam pegar alguma coisinha interessante de graça. No meio de todas aquelas tralhas, o Peter acaba encontrando uma coleção de fitas antigas que tinha o Quagmire na capa junto com uma garota asiática. Conhecendo o Quagmire, você pode até suspeitar que essa era uma fita com conteúdo mais de 18. Porém, não era esse o caso. Acontece que em sua juventude, Quagmire tinha sido o protagonista de uma novela coreana, basicamente um dorama, chamado Verão Invernal. Ele explica que isso tudo aconteceu quando a Marinha o mandou para a Coreia do Sul, porque caso você tenha se esquecido, Quagmire já serviu a Marinha. Nessa ocasião, ele diz que viu um anúncio no jornal recrutando caras com mais de 1,60 m para um emprego. E como ele foi o único que apareceu para a entrevista, imediatamente foi contratado e começou a interpretar um personagem chamado Johnny Americano. Fascinados com esse lado de Quagmire que eles não conheciam, todos resolvem começar a assistir o dorama dele e se surpreendem ainda mais quando veem Quagmire falando coreano. No entanto, Quagmire admite que não sabia falar nada de coreano. Na época só mostravam para ele como se fazia o som das palavras foneticamente, e ele apenas repetia sem nunca saber o que realmente estava falando nas cenas. No entanto, os caras continuam assistindo às fitas e rapidamente se tornam grandes fãs de Verão Invernal. Oh meu Deus, se Hee-sung e Bong-hwa não ficarem juntos, acho que vão me matar. Você pirou? Bong-hwa é completamente desonesto. Mas eles piram mesmo é quando o personagem de Quagmire inesperadamente consegue ficar com a mocinha. No entanto, o ápice da história acontece mesmo é quando Johnny Americano estava prestes a se casar com o amor de sua vida. Mas um ônibus descontrolado simplesmente invade o casamento e atropela a noiva quando ela estava caminhando em direção ao altar. E assim, aquela fita termina, e só faltava mais um episódio para eles poderem ver o desfecho de toda aquela história. No entanto, Quagmire não tinha essa fita com o final da série, e desesperados para saber o que aconteceu, os caras imploram para Quagmire contar o final da história. Porém, ele não sabia, ele filmou isso já faziam mais de 20 anos, além do que ele nem sabia o que estava falando nas cenas. Na época, Quagmire diz que não ligava para a história da série, ele só estava curtindo a vida na Coreia, transando e comendo repolho. Comportamento típico do Quagmire. Louco para saber como a história terminava, Peter vasculha a internet inteira atrás do último episódio de Verão Invernal, mas não consegue encontrar nada, porque esse dorama nunca foi ao ar fora da Coreia. E por isso, sem pensar duas vezes, Peter, Cleveland e Joe resolvem ir para a Coreia. Tudo para descobrir como a história terminava, afinal de contas, essa agora era a obra favorita deles. Os quatro então pegam um avião e vão pra Coreia. Porque o Quagmire também foi junto. Mas chegando lá, não importa o lugar que eles iam, Quagmire sempre era reconhecido pelo seu papel como Johnny Americano, porque aparentemente esse dorama fez muito sucesso por lá, e o Quagmire, sem saber, era uma grande estrela lá na Coreia, amado por todos os coreanos. No entanto, mesmo depois de vasculhar várias lojas, eles não conseguem encontrar o último episódio de Verão Invernal, mas Quagmire consegue reencontrar Sui-jin, a atriz que tinha feito seu par romântico durante a série. Sui-jin então revela que esteve esperando pela volta de Quagmire esse tempo todo, porque durante a série eles tiveram um caso romântico e ela nunca o esqueceu.
Com isso, Quagmire acaba mentindo, falando que também esteve pensando nela durante todo esse tempo, o que deixa Peter eufórico, e por isso ele pergunta para a moça se ela, por um acaso, tinha uma cópia do último episódio de Verão Invernal, e para alegria de todos, Suijin diz que tinha, e até convida eles para irem até sua casa para jantar e assistir a fita. Muito animados, todos vão para a casa de Suijin, mas ela diz que só assistiriam o último episódio depois do jantar, e por isso ela coloca os caras para assistir K-pop. O que é isso? E como faço para passar o resto da minha vida vendo? Durante o jantar, Quagmire acaba dizendo que sentia muita falta de Suijin e que tinha se esquecido o quanto os dois eram muito felizes juntos. Mas como Peter não parava de encher para ver o último episódio de Verão Invernal, Suijin acaba dando a fita para ele. E assim, eles finalmente conseguem ver o final da série, que era basicamente o Johnny americano indo embora do país e largando sua amada para trás. Emocionados, todos começam a chorar, e Peter diz que não conseguia entender por que o Johnny deixou a Coreia, já que lá ele tinha tudo, amor e uma família, e que não existia motivos nenhum para ele voltar a ter uma vida de solteiro, triste e patética lá na América. Bom, acontece que sem querer, o Peter tinha descrito perfeitamente a situação de Quagmire. Ele não tinha ninguém o esperando em Quahog, enquanto lá na Coreia ele tinha Suijin e os seus gatos. E por isso Quagmire resolve não cometer o mesmo erro que o Johnny americano cometeu. Ele não voltaria para casa e ficaria na Coreia para sempre. Muito abatidos com essa decisão de seu amigo, Peter, Cleveland e Joe tentam encontrar alguma maneira de convencer Quagmire a voltar para casa. E depois de pensar muito, eles chegam à conclusão de que a melhor forma de convencê-lo seria usando uma música pop coreana. E por isso, os três vão até Quagmire e começam a encenar um clipe de K-pop, com uma música contagiante que comparava Coreia com gonorreia e explicava as vantagens de se morar nos Estados Unidos e as desvantagens de se morar na Coreia. No entanto, mesmo a música sendo muito boa, Quagmire não muda de ideia e diz que ficaria na Coreia para sempre, e essa era sua decisão final. Porém, mais tarde, quando se preparava para dormir, Quagmire se assusta quando vê um velhinho entrando no quarto. Suijin explica que aquele era o seu avô, e que de acordo com as tradições asiáticas, ele junto com o restante da família passariam a morar com eles. E essa notícia não agrada nem um pouco Quagmire. Um tempo depois, vemos Peter, Cleveland e Joe indo embora da Coreia, muito tristes por deixarem um amigo para trás. Mas aí o Quagmire aparece junto com a família de Suijin, dançando e cantando aquela música que comparava a Coreia com gonorreia. E para alegria de geral, Quagmire diz que tinha mudado de ideia e que voltaria com eles para Quahog. Confuso, Peter pergunta se essa decisão não magoaria Suijin e toda a família coreana dela. Mas Quagmire explica que eles fizeram parte de uma música K-pop e que isso era tudo o que um coreano queria na vida, e que por isso eles não se incomodariam muito com sua partida. E assim, os quatro voltam para Quahog e vão pro bar beber um pouco. E lá, Quagmire começa a agradecer seus amigos por não terem abandonado ele e o convencido a voltar para casa. Eu posso ficar bêbado, dormir com qualquer pessoa, me esconder na minha casa e evitar o mundo. Ah, isso é ótimo. E nem soa como sintomas clínicos de depressão. Mas se gostou desse vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu mostro algumas vezes que uma família da pesada zoou os Simpsons. Corre lá que esse vídeo tá insano.